Bom você ver RenovaCast, o podcast da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Olá, gente, tudo bom? A gente está começando aqui mais um RenovaCast, o podcast da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. O tema hoje é muito relevante, eu já vou te apresentar os convidados que vieram aqui prestigiar esse momento, mas antes eu preciso te falar que nós estamos nas redes sociais, o Instagram da nossa igreja é IP Nova Jerusalém e o canal do YouTube é por esse mesmo nome, IP Nova Jerusalém. Lá você vai ter nossas mensagens, as transmissões ao vivo dos nossos cultos e muito conteúdo interessante para edificar a sua vida, ok? O nosso podcast é um programa novo, nós temos pouco tempo fazendo bate-papos edificantes de temas que a gente avalia ser relevante não só para a vida cristã, mas para a vida como um todo e como a nossa fé em Jesus Cristo precisa impactar o nosso cotidiano. Essa é a ideia das temáticas do nosso RenovaCast. No final das contas, a gente pede a Deus que a sua vida de alguma forma seja renovada, por isso o nome Renova, a partir das conversas e dos temas que a gente aborda aqui, ok? Então, olha só quem está comigo aqui hoje. Pastor Paulo Oliveira, de São Paulo, alguém que eu tive o prazer de conhecer muito recentemente. O Paulo vai falar sobre a vida dele, um pouco do histórico, mas basta eu te dizer que, ao mesmo tempo que é pastor, o homem já foi vice-presidente da Bovespa, trabalha no mercado financeiro, tem muita experiência nesse âmbito e é uma das grandes vozes do nosso país, me permita dizer isso, reverberando o que o Alexandre Fermanian, nosso amigo, já me disse, é uma das grandes vozes hoje de conciliação entre o mercado de trabalho e a espiritualidade cristã. Como que a minha espiritualidade cristã está dentro ou precisa estar dentro, impactando o mercado de trabalho. E esse é o nosso tema hoje. E não podia faltar essa outra pessoa que está aqui do meu lado, Dr. Ednilton Soares, ou como nós falamos carinhosamente, o Tom, né? O Tom é alguém com quem eu já tenho um relacionamento de muitos anos, acho que quase 3 décadas de relacionamento. É presbítero da nossa igreja, mas é também um servo de Deus que dá um testemunho na nossa sociedade, um empresário de sucesso, também vai falar um pouco sobre a vida dele e juntos, então, nós vamos bater esse papo aqui hoje, ok? Quero agradecer muito, Paulo, sei que está sendo um dia extremamente corrido para você e você conseguiu encaixar essa gravação, então tenho certeza que o Tom compartilha desse sentimento de gratidão por ter você conosco aqui hoje no nosso podcast. E Tom, você como sempre já é lugar comum, né? O Tom é uma pessoa que o dia deve ter por baixo umas 25 horas, porque ele consegue encaixar tudo que você convida e ele administra muito bem o tempo. Obrigado, Tom, pela disponibilidade, ok? Então eu queria dar a oportunidade para vocês se apresentarem, podemos começar contigo, Paulo. Fala um pouquinho sobre a tua história, sobre a tua vida como pastor, como também empresário. Quem é o Paulo? Muito bem. Bom, primeiramente é um prazer tremendo estar aqui, não apenas no podcast, no RenovaCast, mas também em Fortaleza, que sempre é uma cidade que traz boas lembranças, um bocado delas associado ao Beach Park. Então eu tenho aqui dupla razão para estar feliz nesse podcast aqui. Eu sou Paulo Oliveira, de São Paulo, nasci na Vida Paulista e minha vida inteira foi trabalhando em São Paulo, sou engenheiro politécnico de formação, mas trabalhei no mercado financeiro. Certo. Então, nos anos 80, quando me formei, estava um momento em que o mercado financeiro estava demandando mais capacitação técnica, processamento, computação, cálculos de matemática financeira, que estava mudando o cenário do mercado financeiro aqui no Brasil e tinha uma recessão. Então, acabei trabalhando no banco. Em 86, a Bolsa de Derivativos, a BMF, foi fundada. Eu estava lá mexendo em sistemas e me chamaram para cuidar das operações. Então, fui para a mesa de operações, mesa de ouro, dólar, renda fixa, ações, me tornei diretor de tesouraria do banco. Era o banco francês e brasileiro, que era o Crédit Lyonnais aqui no Brasil. Isso foi em que ano, Paulo? Eu entrei no banco em 84. Puxa. E aí foi andando por aí, o banco francês, fui para o Bank of New York. Então, saí de uma gestão europeia para uma gestão americana.
muita viagem para Nova York, muito relacionamento com o mercado financeiro americano, que é o maior mercado do mundo, né? E aí fui aprendendo um monte de coisa. Eu me tornei um grande player da Bolsa, né? Na época, principalmente da Bolsa de Derivativos, que era a BMF. Uhum. E presidente de câmaras de ativos financeiros, envolvido com a FEBRABAN, comitês, a BBI, que é os bancos internacionais, a BBC, que até hoje estou lá ajudando. E aí, então, essa longa história curta, em 2003, por conta de uma postura minha cristã, porque, paralelo a tudo isso, sou pastor de uma igreja chamada Igreja Cristã da Família, que foi fundada quando eu tinha 20 anos. E eu sou um dos fundadores. Puxa, em São Paulo, capital. Em São Paulo, capital. E é uma igreja que viveu uma experiência que hoje a gente sabe que está definido como bivocacional, mas na época a gente não sabia. Então, era um grupo de jovens, empreendedores, estudantes, profissionais liberais, que estavam querendo viver o evangelho integral de Deus, 24 horas de evangelho. Então, não tinha aquela história de trabalho, profissão, família, igreja. Era tudo misturado. E isso me levou, então, a ser pastor e diretor de banco. Então, eu levava essa vida dupla e complexa. Sem Aprendi dúvida. a falar de Deus, primeiramente, por baixo, né? Quando você é estagiário, quando você é funcionário recém-contratado, não tem voz. Eu lembro uma vez, assim, clara essa experiência. Eu estava na minha mesa ali e o diretor estava conversando com o presidente do banco, encostado. Eles estavam conversando e aí um outro diretor passou para ter uma aula de francês. Era um banco francês, né? Então dava aula de francês e uma professora francesa toda bem vestidinha, toda francesinha, estava lá. E aí um comentou com o outro dizendo: não dou muito tempo que esse cara vai estar saindo com essa mulher. E aquela fala me impressionou. Assim, eu tive uma reação instintiva de olhar para cima, assim, né? E aí o presidente olhou para mim e falou: não é isso, garoto? E eu fiquei aqui pensando, o que eu respondo agora? Mas a resposta foi instintiva. Eu falei, olha, na minha opinião, depende. Se a sua mente domina o seu corpo, você vai fazer o que é melhor racionalmente para fazer. Se o seu corpo domina a sua mente, é como um cachorro atrás de uma cadela no cio. Nossa. E você era estagiário nessa Eu era época? estagiário, ele era o presidente. Nossa, ou é demitido ou é promovido. Não tem meio termo aí. Quando eu falei, eu me dei conta do que eu tinha falado. Aí eu fiquei assim, ficou aquele silêncio e parecia que o banco inteiro tinha parado e estava me olhando. Olha, o que ele falou. A sensação que eu tive foi essa. E ele ficou me olhando alguns segundos assim para pensar o que eu respondo, né? Aí ele botou a mão assim no meu ombro e falou assim: tá certo, garoto, tá certo. O padre já me dizia isso também. Olha só. E ele relevou, entendeu? Anos depois eu me tornei diretor e fiquei um grande amigo dele, né? Hoje ele tem mais de 90 anos de idade e eu vou à casa dele ainda conversar. Ele é um estrangeiro, né? Ficamos grandes amigos. Legal. E ele sabe que eu sou pastor e tem muita experiência aí, já andamos juntos em muitas atividades. Então, eu fui aprendendo na prática como é que você dá testemunho, como é que você não dá testemunho, como é que você, num ambiente tão assim hostil que era o mercado financeiro nos anos 80, né? Era bebida, droga, sexo, era o valor das pessoas. Né? Hoje mudou muito, graças a Deus, hoje é diferente. Por isso que me chamaram em 2003 para fazer parte do Comitê de Ética da Bolsa. Legal. E esse convite foi muito interessante. Eu voltei para o mercado financeiro, que eu estava num sabático com a igreja naquela época. E o presidente me chamou, eu não estava nem entendendo. Mas, por conta dessa volta, eu pude entender um momento do mercado financeiro, 2003, 2005, que era a preparação do IPO das bolsas. Então, eu fiz uma proposta ao presidente de um projeto bem ousado da Bolsa do Futuro, que hoje é a B3, e ele acreditou naquela proposta. Então, houve uma grande preparação para o IPO, e um programa de qualificação operacional que chama PQO até hoje, que qualifica as corretoras, qualifica dá selo de certificação e certifica também os profissionais de mercado. Certo. Então, ontem eu falei no evento do Tela, né, e aqui em Fortaleza, vieram pessoas falar: olha, eu trabalhei aqui no banco tal, fiz o PQO, não sabia que era você. Então, eu criei tudo isso, virei vice-presidente da Bolsa. E aí, um dos projetos que a gente começou a encampar, isso já é 2010, um projeto de inserir o Brasil como um grande centro financeiro mundial.
não existe uma Hong Kong da América Latina. Certo. Um lugar que coordene os trabalhos, como acontece com Hong Kong, Londres, Nova York, Paris, Dubai, que são Singapura, que são centros de negócio que atraem uma região toda para negociar lá. Uhum. O Brasil é o maior país da América Latina, São Paulo é a maior cidade da região, é o maior centro de finanças. O Brasil é 66% a 70% do mercado financeiro da América Latina. Em São Paulo tem 45% das empresas multilatinas, tem sede em São Paulo. Então, o soft power do Brasil e de São Paulo na região é grande. Mas nós não temos um chileno fazendo um negócio com um peruano no Brasil. Sim. Nós não somos o International Financial Center. E essa era a ideia de 2010, o Brasil crescendo muito. E nós fundamos um projeto lá com o governo, com o mercado, com a Febraban, com a Bolsa, com a Ambima, chamava BRAIN, Brasil Investimentos e Negócios. E eu virei o presidente da BRAIN. Então, isso me deu assim, uma oportunidade de viajar muito pelo mundo inteiro e pela América Latina para a integração dos mercados. E foi aí que me veio essa percepção clara de quem é o Brasil diante do mundo e do que significa sermos um país cristão. Então, hoje eu estou aqui entre muitas coisas, né? O pessoal pergunta aqui o que eu faço. Eu faço 10 atividades. Eu tenho 6 empresas que eu estou investindo ou dirigindo e tem 4 atividades pro bono. Eu sou pastor da igreja local, eu sou membro do conselho da minha igreja, que tem 65 igrejas aqui no Brasil. Eu fui presidente 25 anos da igreja, né? O pastor-presidente. E eu sou presidente do Instituto Tela, que eu vou falar aqui agora um pouquinho dele. E também presidente do Instituto Renovo, que é um instituto de mantenedor de escolas. É um outro assunto muito, muito sério no Brasil, educação. Então, são 4 atividades pro bono, 6 atividades que têm alguma coisa financeira. Aí me perguntam como é que eu consigo fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Eu sempre respondo fazendo mal cada uma delas. Né? Então, tem que achar alguém que está junto comigo lá. E nessa atividade do Tela foi a minha percepção, viajando tanto, de quem é o Brasil. Eu fiquei amigo de um inglês que depois se tornou o presidente da Goldman Sachs na Inglaterra. Ele era estrategista-chefe, economista, o Jim O'Neill, e ele criou o termo BRICS, estudando as economias que iam ter grande crescimento no século XX. E aí, quando a gente viajava pelo mundo falando aí em eventos, né? BRIC ficou famoso, né? Hoje é uma coisa política, hoje é uma coisa com uma dimensão de oposição ao primeiro mundo, ao sul global. Sul global. E aí, então, eu falava para o Dinho, você criou um monstro. Porque Brasil, Rússia, Índia e China não tem nada em comum. Não tem histórico, não tem valores. A nossa identidade como país é com os Estados Unidos. Porque nós somos o segundo maior país cristão do mundo, depois dos Estados Unidos. Nós somos um país com uma base judaico-cristã de mentalidade, de cristianismo, nos negócios. Nós temos 60 milhões de evangélicos e mais pelo menos 100 milhões de católicos que acreditam na Bíblia, acreditam em Jesus e que enxergam valores de educação, família e negócios de um ponto de vista cristão. Isso. E nós somos um grande mercado. Né? Eu falei ontem na reunião, repito aqui, dos 10 maiores países do mundo em área, o Brasil é o 5º, em população, o Brasil é o 6º, em economia, em PIB, o Brasil é o 8º, já foi o 5º. Então, ele é grande. Agora, quando você fala quais países estão ao mesmo tempo nessa mesma condição... Deixa eu lhe interromper. Claro. Por que o Brasil caiu de 5º para 8º? Bom, tem 2 razões. Uma que não é tão nossa culpa, que em 2012, quando nós fomos o 5º, o dólar estava por volta de 1,60, 1,50. Então, o PIB em dólar estava inflado. Nós temos um PIB de 1,5 trilhão, mais ou menos, de dólar. Então, ele subiu em dólar, mas em reais era a mesma coisa. Então, é um efeito só da paridade cambial que estava claramente subavaliada. Foi o problema do Brasil lá na época do Manteiga, né? Nós não tínhamos competitividade de exportação porque o nosso dólar é muito barato. Todo mundo que viaja para o exterior deve lembrar com saudades dessa fase. É verdade. Em que o dólar era 1,50 e nós nos sentíamos ricos. Né? Eu sei na Argentina e o brasileiro na Argentina era chamado de dame dos. Porque ele perguntava quanto custa, dame dos. Eu morei nos Estados Unidos nessa época, de 2010 a 2012. E me lembro demais dessa variação cambial que era extremamente favorável.
É. né? Agora, há uma outra razão, e essa razão é mais tenebrosa, que o Roberto Campos, que é o avô do atual presidente do Banco Central, o Campos Neto, e é um homem com uma visão muito clara de mundo, e ele é pró-liberdade econômica, que nós também somos, e que o cristianismo é, e ele falava, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Então, nós tivemos muitas oportunidades de dar certo, a gente sempre erra, acreditando num gigantismo estatal, que no começo era patrocinado pelos militares, né? O Brasil da Revolução era aposta em estatais, então era o Estado controlando a economia, que é uma ineficiência. O Estado nunca vai ser uma máquina produtiva. E agora, com uma visão mais socialista, de que tem que aumentar o Estado e diminuir a economia real, o que é o contrário do que se falava, é mais Brasília e menos Brasil. Então, o resultado disso é uma perda de competitividade, o resultado disso é um endividamento e é uma dependência que o Brasil tinha muito forte ao longo das décadas, na época da inflação e tudo o que aconteceu. Ele começou a melhorar e a mudar. O governo Lula, em 2002, 2003, pegou um momento muito favorável no mundo, em que a Índia e a Rússia e a China estavam crescendo e a demanda por commodities era muito alta, que é o nosso produto de exportação. Então, o Brasil começou a fazer muito superávit na balança comercial e a ter um ciclo de desenvolvimento econômico como ele nunca... Aliás, é a razão dos BRICS lá, né? Só que essa coisa terminou melancolicamente em 2014. Então, 2012 estava nessa festa da uva aí. 2014, 2015 foi aquela crise imensa brasileira interna. O mundo bem e no governo Dilma o Brasil mal. Regras mal colocadas e tudo aquilo que de lá para cá foi sendo consertado e que agora nós estamos de novo num bom momento interno e num bom momento externo. Então, o Brasil tem uma chance única, novamente, de se tornar relevante nas nações. E volta a subir alguns pisos nesse ranking. Então, a nossa incompetência nos levou de... Não deveria ser quinto, mas podia ser um sexto ou sétimo, para décimo primeiro. E agora nós voltamos para o oitavo. Certo. Então, está no momento de recuperação. Essa compreensão do mundo mostra que o grande alavanca do Brasil para crescimento são os negócios. Então, falando de economia, a sociedade moderna ela está concentrando a riqueza no setor de serviços, que é o setor terciário. Né? Em termos de civilização, a riqueza começa no setor primário, que é a agricultura. Então, o homem que era lá, agora estou falando com histórias bíblicas, né? Isso. O homem que era um coletor, caçador, Abraão era um nômade. Abraão ele tinha suas ovelhas, ele ia atrás dos pastos bem verdejantes do Salmo 23. Então, você vai migrando de acordo com a geografia para que os seus animais possam comer e você tenha acesso às árvores com colher o que está lá. Por isso que você vê na história das civilizações é sempre margeando algum grande rio, né? Isso. O fértil crescente é todo ali naquela direção. É a do Mesopotâmia Eufrates. que faz É o Nilo, né? E é o Nilo no Egito. Né? Então, a Mesopotâmia, quer dizer, Mesopótamos é entre rios. Isso. Então, o Tigre e Eufrates, onde começam os sumérios, babilônicos, caldeus. E o Nilo, que o Champollion falou que o Egito é uma dádiva do Nilo. Porque é um rio no meio do deserto, só que com as enchentes na cabeceira, ele inunda e fertiliza as terras em volta. Não chove. Ele que sobe por conta da água que vem do interior da África. Então, essas civilizações se desenvolvem e a agricultura se torna a grande riqueza. Então, José do Egito, a riqueza dele era ter silos com grãos. Isso vai mudando para a indústria na hora em que o homem começa a criar manufatura com os produtos que ele tem para poder até aumentar a agricultura. Andando assim muito fast forward, isso muda drasticamente quando vem a Revolução Industrial. Isso. Que aí aquelas máquinas começam a acontecer, isso é 1777, o James Watt inventa a máquina a vapor, e pela primeira vez o homem tem alguém que substitui o trabalho dele, e não que o auxilia. É uma máquina. E vem a Revolução 1.0. A Revolução 2.0 é a eletricidade, que vem quase 100 anos depois. Deixa eu lhe provocar outra pergunta agora. Por favor. E a robótica agora? Como é que vai acontecer? O que vai acontecer com a humanidade? Então, a 3.0 é a computação. Então, energia elétrica
você vê que os prazos diminuem, né? 1787 para chegar na Revolução Industrial. Aí passa 100 anos, Já vem vem a a energia elétrica. Aí passa 50 anos, vem o computador. 1950. E aí é praticamente 50 anos, vem a digital. E aí essa digital traz a inteligência artificial, robótica, e aí é a primeira vez que você tem uma máquina substituindo o homem. Não no trabalho que ele faz, naquilo que ele pensa. É a máquina produzindo a máquina. Isso. Então, tem um monte de teorias meio conspiratórias aí de fim do mundo, que eu não advogo, mas a inteligência artificial ela vai mudar drasticamente a maneira do homem trabalhar. Porque assim como uma ferramenta, sei lá, uma pá, uma enxada, a roda, ela aumentou tremendamente a produtividade do trabalho. Então fez um homem que tinha uma atividade puramente... Vamos pensar que tem lá um egípcio que tinha que empurrar pedra para poder fazer a pirâmide. Então, o tempo dele era empurrando pedra para fazer a pirâmide. Quando você descobre o plano inclinado, descobre a polia, descobre todo o equipamento, aquela produtividade aumenta, você precisa de menos homens para trabalho braçal. Então você gera um desemprego. Porque aquele cara que trabalhava, agora não precisa trabalhar. Ou ele arranja uma coisa melhor para fazer, ou ele perde o emprego. Então, o que aconteceu no Egito Antigo, quando eles vêm com a civilização, aconteceu aqui na agricultura, na cana-de-açúcar, sou de São Paulo, vocês devem ter ouvido falar, com certeza, no termo boia fria. Sim, claro. Que era o trabalhador que ia na colheita da cana. Só tinha trabalho naquela época, aí depois ficava novamente desempregado. Desempregado. E por que agora ele está totalmente desempregado? Porque as colheitadeiras evoluíram para colher cana. Porque a cana, para ser colhida, tinha que ser queimada, porque ela tem aqueles farpas, aquele negócio. Então, queimava, que é um negócio que exaure a terra, e depois ele ia lá cortar a cana. Agora a máquina vai, faz tudo, não precisa de um boia fria. Ele ficou desempregado. Um pedacinho deles virou operador de máquina. Então, agora, em vez de usar uma foice, ele opera um trator com ar-condicionado. Outros ficaram desempregados, eles têm que se reaproveitar. Então, a tecnologia sempre desemprega as pessoas, só que ela aumenta a produtividade. A robótica está fazendo a mesma coisa. Então, para dar um exemplo assim de alto nível, a minha mulher é médica. Medicina hoje é a profissão que melhor remunera um recém-formado. Né? Um médico já sai ganhando 6 mil, 7 mil reais fácil. É a mais difícil de entrar. Agora, um médico que é especialista em imagem, ou seja, que está lá fazendo análise de ultrassom, de raio-x, de tomografia, que tem hoje um grande valor, com inteligência artificial ele perde totalmente o sentido. Porque a máquina, para analisar uma imagem, para ver se ali tem uma fratura, tem um câncer, tem algum tumor, comparado com o banco de imagem que ela tem, que é de todo. Então, ela tem acesso ao banco de imagem do hospital ou do mundo. E ela tem acesso ao seu banco de imagem. Então, ela pode olhar todas as suas radiografias da vida, olhar aquela e ver se tem alguma coisa. A chance de uma máquina errar é ínfima. A chance de um médico errar é grande. Então, essa profissão, que é um médico que dá laudo no exame de imagem, vai desaparecer. Começou com os laudos sendo emitidos, sendo feitos em qualquer lugar do mundo. Não é mais o médico que fez a radiografia que faz o laudo. Pô. Isso mesmo. Você manda o exame e lá na Cleveland... Manda só o código de acesso às imagens e o médico lá nos Estados Unidos lauda. Eu falei, minha mulher é médica. Eu recebi agora dela, saiu um relatório da Forbes dos 250 melhores hospitais do mundo. Tem 6 brasileiros em 250 e 5 são de São Paulo. Então, São Paulo tem uma excelência em medicina que é notória na América Latina. Então, o primeiro deles é o Einstein, que é o 28º melhor hospital do mundo hoje. Depois vem o Sírio-Libanês, que está em... Que disputam assim, um com o outro o tempo todo. Né? E aí você tem em São Paulo o Hospital Santa Catarina, o Hospital das Clínicas e o Hospital Alemão 9 de Julho. Então, são hospitais de referência mundial. E tem o único que não é de São Paulo que está nessa lista, que é um hospital dos Ventos, que é lá de Porto Alegre. Esqueci o nome dele lá, mas é o Hospital de Porto Alegre. Então, essa profissão que globalizou, agora ela está tecnológica. Você entra no hospital moderno,
que você mais vê é máquina para fazer tudo. Uhum. Então, a humanidade está indo nessa revolução que hoje está na 4.0. E a revolução digital ela nos atingiu. Então, você tem aí na sua frente um celular que foi o que fez realmente um computador fazer parte da vida. Uhum. Não só na conta, como uma máquina, um grande porte IBM fazia, mas no entretenimento, no relacionamento. Então, você depende hoje de uma máquina. E essa robótica ela vai só aumentar. Uhum. Então, o que nós temos de bom nisso? Toda vez que tem uma disruptura tecnológica e a coisa muda de patamar, quem está por cima cai e quem está por baixo sobe. É aquela história lá do diagrama chinês que crise e oportunidade. Né? Isso. Então, e os americanos têm uma frase para isso que chama leapfrog, que é o salto da rã. Uhum. Então, você está atrás, você pode ir para frente. Se for hoje, eu abri o escritório da Bolsa em Xangai e fui muito para a China, nessa época aí. E quando você vai para Xangai, quando você vai para Shenzhen, mesmo Beijing, você vê cidades que eram bem antigas, que foram totalmente transformadas. Então, uma cidade como Xangai, hoje é muito mais tecnológica e desenvolvida do que qualquer das grandes cidades americanas, que são antigas. Então, você pega um aeroporto de Xangai, o gate que você chega lá era 200 e alguma coisa. Ele é totalmente tecnológico, todo novinho. O aeroporto americano, ele é reformado. Uhum. Então, a China fez o leapfrog. Ela saiu do quase nada para a fronteira da tecnologia muito rápido. E o Brasil também tem essa chance. Porque nós somos digitalizados. O Brasil é o segundo maior consumidor de internet do mundo. O brasileiro, ele é digital. Agora, com a pandemia, bancarizou mais 30 milhões de brasileiros por causa do auxílio, do Bolsa Auxílio. Então, nós temos uma base tecnológica que faz com que qualquer pessoa, em qualquer lugar, possa ter uma empresa mundial. Eu estou falando muito aqui, mas esse é o dela. Uhum. Permitir que um cristão abra um negócio pensando no mundo como um mercado e não apenas no seu bairro. Curiosidade. Pix. Tem Pix no resto do mundo ou... Não tem. O Brasil tem 138 milhões de pessoas usando como sistema de pagamento Pix, que é uma revolução digital. E eu estou bem dentro dessa revolução, porque hoje o Banco Central do Brasil ele está com 3 grandes projetos na mão. Primeiro que é a moeda digital. Então, a criptomoeda, que foi criada para destruir os bancos centrais, com a crise de 2008 nos Estados Unidos, né? Você lembra da subprime, né? Uhum. Quebraram-se os bancos, quebraram as seguradoras, quebraram as poupanças, que é a Saving Loans. Então, o sistema financeiro... E aí vem as empresas, grandes empresas, GM e tal, tudo quebrou. E aí, Foi uma das primeiras vezes que o governo americano teve que socorrer a empresa, que nunca tinha acontecido isso antes. É verdade. É o moral hazard lá que eles falavam, né? Quando o governo americano... Eu estava em setembro de 2008, eu estava a convite da Bolsa de Chicago fazendo uma conferência nos Estados Unidos, lá em Naples, na Flórida. E eu lembro daquele dia que o governo americano, a Lehman Brothers, que era uma grande corretora, ela está com problemas. É muita história aqui, mas assim, o mercado de dinheiro é um mercado de risco de crédito. Então, o risco de crédito AAA é um mercado que chamamos de prime market, né? Então, é um mercado primário bom, é o título público. Aqui no Brasil, a Selic. Então, quem compra um título do governo, teoricamente, não está correndo risco, porque o governo não quebra. É o melhor risco, ele nunca quebra. Uhum. Se você comprar de uma empresa privada, ele já é subprime. E tem vários níveis de subprime. Desde o junk bond, que eles chamam, que é o lixo, que é o altíssimo risco, até um subprime maravilhoso, uma Petrobras, uma Vale, que são empresas sólidas. Então tem ranking e rating de preço aí. O que o mercado americano fez? Ele criou uma maneira de securitizar a dívida dos piores créditos. Certo. Então ele pegava uma empresa que era muito má pagadora, fazia um seguro, por isso colocava a seguradora na história, que garantia aquele pagamento. Então ele, banco, pegava o rating da seguradora, tirava aquele crédito podre do balanço dele e dava de novo mais crédito. Então ele alavancou muito o crédito
limpando. Aumentando os juros, supostamente ganhando dinheiro. Supostamente ganhando dinheiro, porque ele está cobrando um juro do cara que não estava pagando e dizendo que aquilo não tinha problema de risco de inadimplência porque tinha uma securitização. Uhum. Na hora que essa catraca quebrou a seguradora, quebrou o banco e quebrou o americano que estava lá comprando a casa. Por que o americano fazia? Ele comprava uma casa por $200 mil. E aí aquela casa tinha um financiamento, um mortgage lá. E aí a casa, pela especulação financeira, passava para $400 mil. Uhum. Então o lastro que ele tinha melhorou. Aí eles... Paulo, e eles compraram 2, 3 casas para poder ganhar na Alavancava. valorização. Era. Ele refinanciava a casa dele por um juro Certo. menor, com o dinheiro, quando ele refinancia a casa valeu, ele ganha dinheiro. Uhum. Então ele pegava dinheiro, aumentava a dívida e comprava outra. E fazia uma catraca. Uhum. Então, na hora que isso quebrou a seguradora, quebrou o banco e quebrou o proprietário. Uhum. E as construtoras, pô. E as construtoras. Então, imagina o caos que foi. Como diz no Ceará, papocou a bolha. Né? E aí, o que um grupo de pessoas pensou? A culpa desse negócio é o sistema financeiro que está fazendo essa festa. Porque o moral hazard, o americano é muito sério no moral hazard. Ele fala assim, você correu o risco, você quebrou. Vire-se. Uhum. E o que aconteceu ali foi que eles não podiam fazer o moral hazard por causa do risco sistêmico. Então, a primeira ação que o governo fez foi de deixar a Lehman Brothers quebrar, foi o que desencadeou tudo isso. E a Lehman Brothers dizia, não me deixa quebrar, porque se quebrar vai ser um efeito dominó. E o governo americano falou, não, você errou, você paga. Só que foi um efeito dominó. Uhum. Então quebrou todo mundo na sequência. E aí a reação disso foi a criação de uma criptomoeda tentando criar um mercado que não é regulado. Tem variações sobre o tema. Obviamente, é muito perigoso um mercado financeiro não regulado, porque ele se presta para bandidos, para drogas, para caixa 2. Então, não é regulado, a fé vai dar valsa. Só que o que eles fizeram foi desenvolver uma tecnologia chamada blockchain. E o blockchain é uma sacada de mestre. O que é? Como é que funciona? Blockchain é literalmente uma cadeia de blocos. Então, você tem lá, vamos dar o exemplo mais próximo aqui nosso, que é do dinheiro mesmo. Você tem uma nota de dinheiro, hoje ela é um papel moeda. Antigamente, e na Inglaterra ainda é assim, está escrito lá, pague-se ao portador desta quantia de tantos. Então, era o quê? A moeda, ela tem reserva de valor. Ela vale por aquilo que ela representa. Uhum. E antigamente era moeda mesmo. Então, era prata e ouro. Isso. Era a lastro, base né? a base de sustentação. Era o lastro, era a própria moeda. Aí alguém na Inglaterra teve essa ideia brilhante, o Banco da Inglaterra falou, vamos pegar esse ouro, colocar aqui num cofre e eu imito um papel dizendo que este ouro guardado lastreia essa nota de 50 pounds. E quem assina aí é o presidente do Banco da Inglaterra e da rainha, ou o rei. Então pague-se ao portador dessa. Então aquele papel moeda, em inglês chama-se bill, né? Que é um contrato. Uhum. Então é um contrato dizendo, tem esse lastro e você que é portador disso é o dono desse dinheiro. Uhum. Se ele mudar de mão, ele muda de portador, agora o novo dono é quem está com o papel. Quem chega lá no banco e falar, quero meu ouro, saca o ouro. Esse era o padrão ouro. Isso caiu lá atrás do Bretton Woods lá. E entrou o que no lugar? Entrou a credibilidade de quem emite. Então não tem mais o Fort Knox lá com o ouro americano. Agora é o Federal Reserve que emite dólar e todo mundo vai. E o Banco Central Brasileiro emite real. Ninguém vai. São credibilidades. E é tão forte a credibilidade que essa crise que acabamos de falar quebrou todo o sistema financeiro americano, quebrou as empresas americanas, quebrou os americanos. E o que o mundo inteiro fez? Comprou dólar. Correu para o dólar, todo mundo. Todo mundo. Flight to quality. Então, o dólar tem uma força que nenhuma moeda tem. Credibilidade. É a credibilidade. E junto com o dólar tem o euro, tem o pound, que é a libra inglesa, tem o franco suíço e tem o ien japonês. São 5 moedas que têm conversibilidade. O resto não tem. Agora o Brasil está fazendo a moeda digital. Então, bom, e voltando para o Bitcoin, então. E que eles sacaram? Vamos fazer uma moeda que tem uma credibilidade pela escassez, que é a mesma coisa do ouro. Então eles falaram, nós vamos criar uma moeda que, por regra,
só pode ser emitido até 21 milhões e meio de notas de Bitcoin. E está em 19 milhões alguma coisa, é quase 20. Então, como é proibido emitir mais, pela regra de construção do algoritmo, ela é escassa. E como ela é escassa, ela vale. Então, ela começa a apreciar, porque se todo mundo quiser, não tem para todo mundo. Uhum. É o conceito da escassez. Agora, como é que ela tem segurança? Aí é a blockchain. Então, a informação de quem é o dono, de quando vai mudar, quais são os contratos. Qual que é o contrato que eu digo é assim, eu emprestei dinheiro para você, no dia tal você vai ter que me devolver. Isso é um contrato que você vai colocar no cartório, ou você vai e registra numa registradora para garantir quem é o investidor, quem que é o pagador, qual que é o banco liquidante e tal. Então, aquilo está lá guardado no sistema. No blockchain, ele está guardado na própria nota, no token. Uhum. Então, aquele token tem toda a informação. Token é ficha. Então, imagina uma ficha que está escrito um monte de coisa. Então, a moeda virou o próprio contrato. Por isso que ele chama de smart contract. Que ele se autoliquida. E qual que é a segurança disso? É que aquela informação toda ela é jogada em milhares de computadores, em bloquinhos de informação. E a única maneira de retrieve, de resgatar aquela informação é ter a chave criptográfica. Então, quem não tem a chave não consegue reconstruir os blocos para tirar a informação. E se você perder a chave, você perdeu tudo. Uhum. Por isso que quem comprou um Bitcoin aí, quebrou o computador e tal, a chave criptográfica, o dinheiro sumiu. Não teve a história de um cara nos Estados Unidos que perdeu o computador, teve algum problema? Várias histórias. E ele tinha milhares ou era milhões, não sei. Milhões, né? E ele tem um número fixo de vezes para poder tentar. Tem um aí que tem quase mais de 100 milhões de dólares, que está na penúltima tentativa. E ele está agora... Nossa, que sufoco. Ele está falando, olha, se alguém conseguir me ajudar aqui a fazer um código para descobrir, eu dou um pedaço aqui. Então ele está vendendo porque é hackear o sistema. Claro. E é muito difícil. Então a cripto é uma palavra grega que quer dizer segredo. Uhum. Então, chave criptográfica é o maior segredo que tem. E a segurança que essa operação não é hackeada. Uhum. Então, a moeda do Bitcoin é mais segura do que uma moeda digital normal e uma moeda analógica. Ela tem uma reserva de valor que é essa escassez. E, por último, outra coisa que a moeda tem, que o Bitcoin não tem, é valor de referência. Então, quando você fala $100, você sabe o que aquilo compra. Você indexa os valores da economia à moeda. E o Bitcoin não dá, porque hoje ele vale 20 mil, amanhã ele vale 60 mil, depois ele vale 40 mil. Então, você vai comprar uma pizza em Bitcoin, que é um case clássico, porque as primeiras transações foi uma pizza. O cara pagou um Bitcoin, uma pizza. Uhum. Hoje o Bitcoin está valendo 60 mil dólares. Então, imagina se aquele cara da pizza tivesse guardado o um Bitcoin que ele recebeu. Comprava 60 mil pizzas. Hoje. Então, assim, esse mundo da tecnologia, ele está mudando a maneira de fazer negócio. E aí, fechando a sua pergunta, que é muito boa, uma moeda digital vai permitir que você faça uma série de negócios sem nenhum risco. Pensa um cara que compra e vende um carro. Uhum. O grande drama é, eu entrego o certificado antes de receber o dinheiro, ou eu pago o dinheiro antes de receber o certificado. Uhum. Então tem um risco de liquidação, que é o medo daquele certificado ser frio, ou medo de entregar o carro e o cara não transferir. Só o que tem é golpe desse tipo, né? Aí é cheque cruzado, cheque administrativo, registro em cartório. Tem uma série de medidas para poder mitigar o risco que demandam tempo e dinheiro. Uhum. Uma moeda autoliquidável, ela acabou com o problema. Sem nenhuma participação humana, vai sair dinheiro para uma conta para outra e o bem vai ser transferido. Desde que você tenha a chave, né? Desde que você tenha a chave. Então, Paulo, o Brasil aí tá nesse processo. pensando nisso tudo, me vem a questão da ética cristã. Por quê? Você colocou aí um panorama tecnológico, do sistema financeiro, e a gente consegue ver muitas brechas e possibilidades de coisa errada acontecer, do golpe, né? Ou não só de coisa errada, mas aquela sedução do poder e das riquezas, de ganhar muito, de acumular, de resumir a vida só a isso. Então, se vocês pudessem falar, porque eu sei que ambos têm muita experiência nessa área, um cristão no meio disso tudo, tá? Gerindo esses processos, fazendo negócios, vendendo e comprando,
como é o papel do cristão do ponto de vista ético nesse ambiente? Em primeiro lugar, os cristãos são muito visados. Somos mais visados do que nós mesmos pelos outros. E os outros cobram isso da gente. Sim. É muito comum dizer, rapaz, você não é crente, como é que você está fazendo um Como é que você negócio faz desse? Então, existe essa vigilância que nós temos que prezar pelo nosso comportamento, pela nossa maneira de ser. Isso a gente tem que fazer dentro da empresa. Quando você está contratando, como é que você contrata o seu funcionário, como é que você trata aquele funcionário, como é que você considera, como é que você conversa dia a dia com ele, porque é diferente, nós temos que ser diferentes. E as empresas que são administradas hoje de uma maneira mais participativa, crescem muito mais do que as outras que são o antigo dono ficava mandando, ficava dando ordens. Você não pensa assim, Paulo? Penso. Eu acho uma coisa dessa, igreja presbiteriana, né? Então, é fruto da reforma protestante. Sim. A reforma protestante, ela qualificou aquilo que antes acontecia meio que por acaso. A Bíblia fala que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Por que era a plenitude dos tempos? Tecnologicamente, hoje é muito melhor do que naquela época, né? Mas se você pensar hoje, a medicina é o pacto de Hipócrates, é um grego. A matemática é o Pitágoras. A astronomia, o direito. Tudo que nós temos hoje de civilização está baseada numa civilização greco-romana. Isso. Aquela foi a luminosidade da humanidade. E o que era greco-romano? O lado filosófico grego e o lado tecnológico romano. As estradas, correios. Então, a Pax Romana trouxe uma segurança, trouxe uma uniformidade de língua que o helenismo já estava provocando. Isso. Né? Então, trouxe um ambiente em que os negócios floresceram. E quando o negócio floresce, toda a sociedade prospera. Então, é a ética do negócio que estava acontecendo no Império Romano. E depois, com a queda do Império por volta de 450, a Europa entra no período medieval e é retomado na Reforma Protestante. Então, essa coisa de você dizer você é crente, você não faz isso, é porque o cristão tem um valor. E o valor é mais importante do que a oportunidade. Então, quando eu sei que o meu valor, no longo prazo, vai me dar mais resultado do que o oportunismo de ganhar um pouco agora, muda a minha maneira de enxergar negócio. Isso. Então, eu começo a construir relacionamentos de longo prazo. E a palavra-chave para isso é fé. Então, se você for num tabelião, o que ele faz? Ele dá fé. Atesto Isso. e dou fé. Exato. Se você vai para o mercado financeiro tem a palavra fiduciário. Que vem de fides. Que vem de fides, que é fé. Isso. O Paulo, e nada mais você tem que que você tem que confiar no mercado financeiro. Você está comprando um ativo e está prometendo que vai pagar. E se você não pagar? Isso aí. Então, o que o homem fez foi criar, como eu acabei de dizer da cripto, regras de tecnologia que garantem que você não corra o risco. Mas sempre vai ter um homem por trás lá tentando dar o golpe. Quando existe um ambiente de negócios em que você pode confiar na sua contraparte, a prosperidade explode. Então, foi isso que aconteceu na Europa reformada. Então, a Alemanha, a Suíça e, em grande parte, a Inglaterra, o que eles fizeram foi ter uma ética reformada. E o negócio explodiu. Era vitoriana, então, nem se diga lá na Inglaterra. Os valores da sociedade eram valores cristãos. E os Estados Unidos ele é formado, é criado baseado nisso. Sim. Com um ingrediente além que eles não tinham, que é a independência em relação ao clero e a uma nobreza que controlavam a Europa, com os reis e a Igreja Católica. Os Estados Unidos ele é democracia, não tem nobre. E liberdade, que é o valor básico de um batista, que foram os que começaram lá os Estados Unidos, o Mayflower, né? porque estavam fugindo de uma perseguição religiosa dos próprios protestantes, né? Porque eles acreditavam no batismo por imersão, e o Lutero dizia assim, se você acredita, então vamos afogar
Se Deus não te matar, está batizado. Então, Um jeito bom de resolver essa pendenga de aspersão ou imersão. vamos fazer do seu jeito. Fica 5 minutos aí debaixo d'água, assim, você só levantar, tá bom. Mas, por outro lado, tem aquela paródia, né? Que assim, para você ser batizado, você tem que molhar a cabeça? Pois é, então você tem que imergir. Mas peraí, vamos simplificar. Se você colocar a água na cabeça, você está batizado. É o que o presbiteriano faz. Se entrar na água até o pescoço, está batizado? Não, Tem que ter a João. cabeça. Então vamos olhar só a cabeça, está resolvido. E é perfeito isso aí. Mas, Paulo, perfeito. eu estava me lembrando da reforma protestante, peguei aqui, que houve outro aspecto dessa questão da prosperidade, né, que a reforma gerou, não só com essa questão do mercado, mas na questão do comportamento social também. Porque como havia essa questão dos valores de vida, então se adquiriu um outro comportamento social, deixou-se de gastar com algum tipo de promiscuidade, vícios, etc. Então, o cristão recém-reformado, se é que existe, mas só para colocar no tempo, ele não só passou a prosperar pela sua ética profissional, porque ele gerou credibilidade e prosperou, mas porque ele também deixou de gastar, vamos dizer no grosso aqui, com besteira. Isso. Né? A questão da economia também. Concordo totalmente. Uma coisa que a gente estuda muito pouco no Brasil, mas devia estudar mais, porque a ética protestante, ela tem lá o Calvino, que é Suíça, mas também tem a Holanda. Uhum. Né? Aliás, o Tulip vem lá da Holanda. Então, Isso. e a experiência holandesa das companhias das Os Índias... reformadores holandeses são os melhores. Então, Companhia das Índias Ocidentais, Companhia das Índias Orientais, foi a primeira experiência de colonização de países por uma empresa, não por um governo. Não era o governo da Holanda, era a empresa Companhia das Índias, que emitia título, que fazia negócios e que prosperou. E tornou a Holanda uma das potências do mundo, um paísinho pequenininho, mas que com negócios crescia. Então, quando o negócio prospera, toda a economia prospera. E é baseado na livre iniciativa. Então, todo mundo que você ganhou, você leva. Meritocracia. Então, essa base, que é uma base do capitalismo... Existe a própria limpeza daqueles que não conseguem prosperar. Eles saem do mercado. E os que ficam é porque estão prosperando. É isso aí. Então, o Adam Smith, a mão invisível do mercado, tudo isso que hoje é muito criticado, foi isso que promoveu a explosão de crescimento e desenvolvimento econômico da sociedade judaico-cristã, do mundo ocidental. Que a Europa, em 1400, era muito mais atrasada do que a Índia, do que a China, do que o Oriente. E em 100 anos, ela tecnologicamente suplanta todo mundo. Tem um livro que é pouquíssimo conhecido, e ele não é cristão também não, é uma tese chamada Mensuração da Realidade. E ele faz essa análise. Por que a Europa é culturalmente pobre e economicamente pequena consegue, em 100 anos, suplantar todas as grandes civilizações que são orientais, incluindo o próprio Bizâncio, que é a continuação do Império Romano lá em Constantinopla, que caiu em 1492. Né? Então, o que ele fala? Mensuração da realidade, é a técnica. Então, ele fala assim, tempo. Então, a Europa conseguiu, e vem na Suíça principalmente, medir o tempo. Então, cria o relógio. Então, toda a cidadezinha europeia tinha lá o Largo da Matriz, a Igreja Católica, com um relógio na torre, e o cara falando 10 horas, tudo vai bem, 11 horas, tudo vai bem. Então, as pessoas começam a regrar a sua vida com mais eficiência no controle do tempo. Aí ele faz uma análise da música. Interessantíssimo. Muito interessante. Porque música é matemática. Então, é o Guido d'Arezzo, que é um padre católico, que cria as notas musicais de um anagrama de uma poesia, que eu decorei. Eu toco violão, eu decorei esse negócio da conservatório, que é... Ele falava assim, ut quanti laches, re sonari fibris, mira gestorum, fa merituorum. Então, o ut, ré, mi, fá, sol, lá, si, são as notas musicais que ele coloca num pentagrama e pela primeira vez você representa a música de uma maneira de fórmula, que são distâncias, porque são frequências ali, né? A diferença das notas. Então, quando você, com a tecnologia, consegue criar uma maneira de representar a música, você explode a música.
E vem aquele grande avivamento musical do bar e tudo mais que vem na sequência. E outro ele olha é a perspectiva, que é a capacidade de você representar num papel 3D. Então, a pintura até então era tudo plano. A perspectiva cria o ponto de fuga. Então, você consegue desenhar as coisas... Com o menor está profundidade. longe e o grande está perto. E essa profundidade cria os grandes pintores da Renascença. Então, ele vai olhar... E contabilidade, que é a partida dobrada. Que é uma coisa mais complexa de explicar aqui, mas é a capacidade de você contabilizar o que você está produzindo. Que até hoje é ativo-passivo. Quem estuda contabilidade... E sabe esses como funciona 100 isso. anos que a Europa deu esse salto, nós estamos falando do período renascentista? Estamos falando de 1400 para 1500. Tá. E basicamente pega um período que, por exemplo, Portugal, que não era nada, vira a primeira grande potência mundial. E vira porque eles inventam com... A história mais... Eu gosto de história. Então, assim, houve a Inquisição, né? E os judeus que estavam na Península Ibérica coabitando com os mouros lá, porque eles estavam tranquilos, né? É uma coisa que a gente não sabe, não, mas historicamente falando, judeu sempre foi amigo de árabe. Desde a época da colonização de Jerusalém, desde o ano 300, que os judeus estão morando lá na Terra Prometida, junto com os árabes começando no 600. Isso. Então, eles coexistem, vivem muito bem. E o auge disso são os sefaraditas na Espanha. Só um parêntese para corroborar com isso, um detalhe do texto bíblico que pouca gente percebe também, mas recentemente eu estava lendo um livro de um rabino e ele faz esse destaque, que o Isaac e o Ismael, que é tido como pai dos povos árabes, eles se reencontram no funeral do Abraão. O texto bíblico diz que quando foram sepultar Abraão, estava lá Isaac e Ismael. Então, ainda que não houvesse convivência, mas nunca houve um distanciamento definitivo, né? Eles estiveram juntos ali. Eu achei isso Eu nunca interessante. reparei isso, não, mas é interessante. Tem lá, está lá no livro de Gênesis. E os maiores rabinos judaicos vêm dessa época, em Granada, na Catalunha, na Espanha, que é o Maimônides, são os grandes luminares do pensamento judaico, convivendo com os mouros, com os árabes. Aí quando Fernão e Isabel, que são os reis católicos, expulsam os mouros, eles criam a Inquisição. E eles obrigam os judeus a se converterem. Os judeus fogem para Portugal, que o infante Dom Henrique, que era filho da rainha da Inglaterra, com o rei português, super católico, ele não entra na Inquisição e monta a escola de Sagres. Então, a grande parte da tecnologia da navegação vem dos judeus. Porque eles inventaram o astrolábio, eles criaram as cartas náuticas, e o mais importante, eu descobri isso recentemente, o galeão, a caravela e o galeão. E o galeão tinha uma característica que ele conseguiu, pela primeira vez, militarmente falando, colocar os canhões de lado, e não na popa e na proa, como eram todos os canhões. Então, guerra naval era canhão, 2 canhões por navio. De repente veio um português com 40 canhões, tem 20 de cada lado. Nas laterais, E a palavra Botafogo, que nós usamos aqui, é o nome da nau capitânia da Armada Portuguesa. Ah, que legal. Era um galeão chamado Botafogo, porque ele cuspia fogo dos 2 lados. E Portugal fica imbatível, porque aquela arma ninguém consegue derrotar. Então ele é uma potência naval e domina o mundo. Os portugueses, quando venceram os indianos, hindus lá em Goa, com Vasco da Gama, eles abriram a porta para Filipinas, depois China, que é Macau, e chegaram no Japão. Dominaram tudo, isso em 1500, 1600. São 100 anos de explosão do poderio. O armamento é outra coisa da minha realidade, porque o chinês inventa a pólvora, mas é o europeu que faz a metalurgia do canhão. Né? É o que eu ia dizer, eles inventaram, mas tinham um uso muito rudimentar, né? Eles não conseguiam tecnologicamente aplicar. Eles tinham um conceito de ciência pura, não de ciência aplicada. Então, por que isso é importante aqui? Vamos voltar para o Brasil. Porque nós estamos no momento em que alguém que não tem terra, que era o grande setor primário de riqueza, alguém que não é um industrial, que foram as grandes riquezas do século XVIII e XIX,
19 para 20 também. Então, você pega aqui um Matarazzo, que é um italiano que vem falido, vai para São Paulo e vai trabalhar na indústria de sabão e cria 365 empresas. As indústrias reunidas são os Matarazzo. É uma empresa para cada dia do ano ele tinha. E terra, e terra, e terra. Então, ele é um industrial que enriquece. Então, São Paulo é a primeira cidade no Brasil que não é rica por causa da agricultura. É rica por causa da indústria. E ela industrializa o café, que vai para a fronteira do interior do estado. Então, essa indústria que era a grande riqueza, é caro. Montar uma siderurgia, montar uma fábrica. Agora, o que hoje está criando riqueza é o setor terciário, é o serviço. No mundo inteiro, serviço hoje é 70% da riqueza. E no serviço, você tem um software, você tem um robô, você tem uma ideia de prestação. Então, qualquer pessoa tem uma barreira de entrada baixa para ser um comerciante. E fazer alguma coisa que tem um valor agregado tecnologicamente alto. Então, o Brasil tem a chance hoje de comercializar o que ele é bom, que é agronegócio, energia, água. No mundo inteiro, não tem ninguém melhor que o Brasil nisso. E criar empresas que compõem esse ecossistema. E essa empresa pode ser qualquer coisa. Eu dei alguns exemplos lá, mas são... Mas aí faltou nós colocarmos aqui que você não vive só de trabalho. Você tem que ter o descanso e tem que ter o entretenimento. Entretenimento. Daí é importante você ter um beach park para você poder ir lá. Agora quem fala tem toda Tem toda a autoridade. toda a autoridade para falar. Que tem que ter um momento de lazer, que você tem que ter momento com a família. E nós, cristãos, devemos lembrar disso, que nós não podemos ser só trabalho. Nós temos que ter os nossos momentos. E isso nós temos que vivenciar, porque eu sempre trabalhei muito, meu pai sempre trabalhou muito, mas nós sempre dedicamos espaço para os filhos. E eu quero deixar aqui essa recomendação para você que está iniciando a sua carreira, iniciando sua profissão. Você não pode viver só do trabalho. Você tem que ter o lazer e tem que ter sua vida espiritual, porque você tem que se completar. E ninguém se completa sem ter a vida espiritual. Você tem que saber que dentro do ser humano existe um vazio do tamanho de Deus. E esse vazio é infinito. E só Deus pode preencher esse vazio. Amém. Eu tenho uma lembrança muito, muito querida do Tom, na época que ele era secretário da Fazenda, que eu me lembro. Eu sempre fui envolvido na igreja, né? Desde que eu me converti, inclusive eu me converti nessa igreja da qual hoje eu sou pastor. Olha. Aí comecei a trabalhar a liderança de jovens, então sempre tive contato com o Tom, a Leninha, os meninos ainda moravam em Fortaleza, hoje 2 moram fora em São Paulo e outro aqui conosco, o Henrique, né? Mas nesse convívio me admirava sempre que sexta-feira, inegociavelmente, acabou o expediente, o Ednilton estava com a família em algum lugar afastado, ele tem uma casa na Lagoa do Uruaú, que é um lugar muito bacana, ia para lá. Agora, domingo de manhã cedo, estava na igreja, ou dando aula, ou na escola bíblica, ou no culto. Não, isso é um exemplo. E isso foi impactante para mim, porque eu vim de um ambiente, eu tive ótimos pais, me criaram bem, mas nunca foram da igreja em si. A gente era aquele católico nominal. Então, eu não via isso, sabe? Eu não via essa intencionalidade de você trabalhar muito, dar o gás, mas também ser igualmente Caxias e intencional com o seu descanso e com o tempo de qualidade em família. Eu me lembro muito quando os meninos, os 3 filhos eram pequenos, eu dizia para eles o seguinte, e para a Leninha o seguinte, olha, fim de semana é com o papai, é com a mamãe. Não tem esse negócio de ir para a casa do tio, para a casa do primo, para a casa do amigo. Nós temos que ficar juntos, porque é a hora que nós temos de conviver. E eles sempre obedeceram isso. Nós sempre estivemos juntos no final de semana. Para estar junto e para ir à igreja de domingo de manhã. Gera um valor, né? Gera um valor, exatamente. Olha, eu tive a mesma educação. Aliás, eu vejo que, mesmo na minha igreja lá, a nova geração não tem esse valor, né? Como eu tenho. Domingo é igreja. Não é um ser. E mesmo quando você está viajando, você está pensando, onde é que eu vou? Vou numa igreja. Então, o que eu faço domingo? Vou à igreja. E aí é um ponto muito interessante, né? Eu estudei física. E quando você vê a Bíblia, você vê que 6 dias trabalharás, o seu 7º dia é o sábado. Então, Deus criou a criação
com um dia de folga. E isso... Ele deu exemplo, né? Ele deu exemplo, e não é pro cansaço, porque Deus não cansa. Por princípio, né? É um princípio que faz com que a produtividade aumente. Então, em Israel, a minha mulher é de família judia, as tias dela moram em Israel, já viajamos muito para lá. Israel tem o sabático. Então, muitas profissões, um professor trabalha 6 anos, o 7º ano não é férias, é sabático, é reciclagem. Você planta, você deixa a terra descansando para ela poder continuar sendo produtiva. Isso. Então, existe um ciclo que tem que se finalizar para um outro começar. Não é ininterrupto. Deus nos criou apagando e acendendo. Então, você precisa dormir, recupera e volta. Deus não teria uma criatividade para poder criar um homem que não precisasse dormir? Mas ele criou para que nós entendêssemos ciclos. E eu preciso finalizar um ciclo para começar outro. Ô, Paulo, e a gente tem que saber isso no nosso ciclo de vida. Nós somos feitos de tal maneira que temos que viver a juventude, a maturidade e a velhice. E você tem que saber quando termina o ciclo, quando começa outro, e você terminar bem um para começar o seguinte. Perfeito. Porque você poder ser produtivo em cada um deles e você usufruir de cada um dos ciclos que você está vivendo. Ele tem a maior autoridade para falar aqui sobre esse assunto, né? Sem dúvida. E uma coisa que é muito presente são pessoas que não encerram bem o ciclo, não vivenciam o que era para vivenciar, passam para o seguinte por uma questão cronológica, mas ainda querem viver etapas do ciclo anterior, né? E Freud agora, explica aí. uma coisa que é muito perigosa nessa nova... Eu estou até agora elogiando tecnologia, mas tem um problema que nós estamos vivendo. Sempre o mais velho soube mais que o mais novo. Então é o pai que ensina o filho. Isso parece que inverteu agora, né? Com a tecnologia, você tem um conhecimento tão forte e um avanço tão grande que a nova geração sabe mais do que a velha. Então existe uma desautorização do pai. E isso já vem de um tempão. Hoje, por exemplo, os mais novos nem sabem o que é um videocassete. Mas tinha aquele VCR lá que ficava aquela luzinha verdinha piscando lá. Que a gente não sabia ajustar a hora, né? Ninguém sabia ajustar a hora. Então, hoje, você compra um smartphone e vem sem manual. Eu sou, como engenheiro, um cara que gosta de manual. Então, vi um negócio, eu abri antes de montar, vamos ler o manual. Meu filho não quer saber de manual. Ele vai lá e vai mexendo. E é muito mais rápido. Porque também é muito mais intuitivo hoje montar alguma coisa. Então, essa mudança de comportamento criou uma geração que se considera autossuficiente, que não respeita os mais velhos, e que não entende a importância dos descansos, dos ciclos. Isso. Então, ela é vitaminada. Ela com energia elétrica invade a noite e não dorme. Ela com droga aumenta a produção dela e não descansa. Só que aí usina. Então, hoje nós nunca tivemos tanto índice de depressão, de ansiedade, de síndromes e esgotamento, burnout. Né? Nunca tivemos tanto. E doenças que são... resultado dessa somatização. Isso é muito interessante. Eu nunca tinha feito esse link, mas o desrespeito ou achar que sabe mais do que o pai em um aspecto tecnológico, que é fato, acaba criando uma cultura de saber mais da vida e criar uma vida quase que autônoma, né? Quer dizer que papai não sabe de nada, pô. Papai não sabe de nada. Esses dias eu fiz uma compra na internet achando que estava abafando, comprei um negócio lá que era caro, mas que estava numa promoção. Aí quando eu vi, 15 dias depois, chegou, era uma panela. Chegou um negócio horroroso, uma panela, ou seja, eu fui enganado, um golpe. E eu me lembro dessa frase, meu filho chegou e disse assim, pai, começou a levar golpe, né? Daí agora é só ladeira abaixo, só ladeira abaixo. Mas olha, deixa eu jogar outro ponto aqui, porque eu acho que a gente está tratando de valores e coisas que são muito importantes, e aí a gente já pode começar a embalar para fechar. O Eduardo Gianetti, que você deve conhecer, um economista e filósofo, né? Pessoalmente. Conheço ele e o irmão dele. Ele assinou para mim, autografou um livro que eu gosto muito, chamado O Valor do Amanhã, que basicamente é sobre juros, mas ele, como filósofo, né, ele embeleza bastante as reflexões. Esse livro é muito bom. E tem a tese principal, que pelo menos que eu aprendi dali, a vida se resume a 2 tipos de escolha. Ou você escolhe consumir agora para pagar depois,
ou você vai primeiro pagar agora para consumir depois, né? E como o jovem está inveteradamente nessa primeira pegada de consumir agora para pagar depois, né? Bem, trazendo isso para a vida profissional, para a escolha que esse jovem vai fazer, a gente estava falando da medicina, né? Hoje parece que há, assim, uma gana. Todo jovem quer fazer medicina, ganhar, eu acho que muito pelo status da profissão, pelo ganho. É o que né? paga melhor, né? Quando O que você paga se forma, melhor. né? Mas são escolhas importantes que vão definir os próximos 40, 50 anos de vida produtiva daquele jovem, né? Como é que a gente poderia pensar nisso do ponto de vista cristão? O que é a nossa ética, a nossa tradição judaico-cristã? O que isso pode trazer de contribuição para as escolhas que os nossos jovens estão fazendo e que vão implicar no mercado de trabalho no qual ele vai se inserir? Mário, eu queria resumir, mas ele depois pode digredir mais, mas eu vou fazer uma digressão na palavra equilíbrio. A vida nossa de cristão tem que ser uma vida equilibrada, que você dedica tempo, vou repetir, dedica tempo à família, ao trabalho e a Deus. Isso você tem que ter uma maneira... E hoje, tudo corrido, mas você tem que saber que o tempo é limitado, que você não tem o tempo para fazer todas as coisas. Então, você tem que saber fazer escolhas com equilíbrio. Amém. Fala, Paulo. Acho que está chegando no fim mesmo aqui, né? Isso. Eu queria falar isso, falar para você aí. Um jovem de 18 anos, ele está, em tese, tendo a primeira chance de escolher os seus caminhos. Porque a criança, ela faz aquilo que é mandado. Então, quando ela é criança, ela não tem nem a capacidade de escolher a roupa. É o pai que escolhe a roupa, é o pai que escolhe o lugar onde ela fica sentada com o nenê, é o pai que protege, é o pai que faz tudo, os pais, né? Aí ela começa a ter direitos e vontades. Então ela já não quer comer isso, não quer comer aquilo, aí toma uma bronca, tem que castigo, não gosta daquela roupa, quer se pintar, as meninas querem isso, não querem ir num lugar, não querem dormir na casa do outro. Então você vê que a vida é a evolução de um jovenzinho, de uma criança, fazendo escolhas. Isso. Só que as escolhas dela não têm consequência. Então, se os pais forem bons pais, eles garantem que ela pode escolher X ou Y, mas não vai sofrer a consequência do erro. Um nenê que está aprendendo a andar, ele aprende a andar caindo. Isso. Então, o erro faz parte do aprendizado. O erro é muito importante. E nas startups isso voltou. Hoje valoriza quem erra. E eu até brinco, né? Quando eu falo essas palavras, eu falo assim, o americano gosta desse negócio, né? A regra dos 3 R's, né? Então, regra dos 3 R's. Erre muito. Erre rápido. E erre barato. Muito bom. Muito bom. São os 3 R's. Então, você tem que errar para aprender. Enquanto não tem consequência. Então, se uma criança está andando e cai, ela levanta e continua andando. Para onde ela está indo, não tem muita importância. Agora, se uma pessoa errar a plataforma do metrô, por exemplo, de São Paulo, aqui Isso. também agora estou vendo que está chegando. O prejuízo é grande. O prejuízo é grande. Então, aos 18 anos, é a primeira vez que você vai tomar algumas decisões sérias. Você vai escolher o que você vai estudar. É a primeira vez que você vai ter a chance de não estudar um negócio que é imposto. Porque o ensino fundamental e o médio, você não tem essa oportunidade. A matéria é igual para todo mundo. Aí, de repente, aquela classe terceira no médio, um vai para biológica, outro vai para exatos, outro vai para humanas, outro não vai para lugar nenhum. É uma decisão. Conforme você decidiu o que você vai estudar, você vai decidir quem são as pessoas com quem você vai conviver. Então, eu estudei na USP, lá tem o restaurante universitário. A USP são 30 mil, 40 mil alunos. Então, aquele conglomerado de gente, você vê quem faz direito, quem faz medicina, quem faz engenharia, porque o linguajar, a roupa, os pensamentos são moldados. São os clãs que se separam. São os clãs. Então, a turminha da Fefelete lá, que é letras, tem aquele papo
de filosofia. Mais cabeça. Papo cabeça, discutindo coisas do mundo. E o biológicas lá falando de esqueletos e plantas. E engenheiro falando de fórmula, direito falando de regras. Então, são 7 anos que você vai viver, de 18 a 25, que provavelmente vão definir qual profissão que você vai ter, com quem você vai se relacionar, com quem você vai casar, o que você vai trabalhar, onde você vai viver. Uhum. Olha as decisões que vão acontecer nesse período de tempo. Isso. Então, o que eu posso dizer para o mais importante, seja o mais rigoroso com você mesmo. De 18 a 25, não é hora de folgar, não é hora de balada, não é hora de usufruir. É hora de investir no seu futuro. Isso, muito bom. Uhum. Invista em você mesmo, porque se você fizer isso, o vizinho não faz. Você vai estar na frente dele. Uhum. E aquele nerd que estudou que nem um maluco tem grandes chances de ser o seu chefe. É verdade. Então, foca. E se você for cristão, valores cristãos. Porque o que a Bíblia fala é: honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Isso. Qual que é a relação entre longevidade de vida e honra ao pai e à mãe? Não é uma relação biológica, mas é uma regra espiritual. E a Bíblia fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Então Deus está dizendo, se você ficar com 9 décimos, você vai ter mais dinheiro do que ficar com 10 décimos. Uhum. Como é que é esse milagre? Então faz prova, testa. Você não precisa acreditar em mim. Faz o teste. E daqui a 7 anos, você vai estar como cabeça e não como cauda. Uhum. E se brasileiros fizerem isso, nós vamos ter um país que vai estar como cabeça e não como cauda. Porque quando a Bíblia fala feliz a nação cujo Deus é o Senhor, graças a ele, graças a Deus, não está falando do executivo, não está falando do legislativo, não está falando do Não judiciário. é feliz o Estado, né? Não é o isso. Estado, é a nação. Então, nós, como povo brasileiro, vamos ser abençoados, independente do governo que está no momento no poder. E eu sou otimista em Brasil por causa disso. Amém. Amém. Muito bom, Paulo. Eu queria agradecer pela aula que eu tive aqui hoje. Dos meus 79 anos. Eu aprendi muito hoje aqui com o Paulo. Oh, mas Que legal. me vai desce isso aí. Agora eu estou com um problema aqui. Mas olha, eu admiro muito, admiro a sua vida. O que você falou, espero chegar lá. Espero chegar lá. Eu acho que eu, inclusive, sou o mais beneficiado, né, dessa conversa aqui, porque o que vocês me inspiram é essa perseverança, é continuar vivendo, ou pelo menos tentando o meu melhor, viver uma vida de excelência para o Senhor, para o reino, nas grandes e pequenas realizações. Digo isso sem nenhuma intenção, mas de fato honrando a sua vida, Tom, pelo seu exemplo, né, na longa história que nós temos, como isso me inspira a ser melhor pai, profissional no meu campo de atuação, que é o Ministério Pastoral. E, Paulo, de pouco tempo que lhe conheço, nem um dia inteiro, não faz nem 24 horas, mas quero dizer assim, da minha alegria em saber que uma pessoa tão bem preparada, tão visionária, no sentido de olhar para o futuro, sabe, é um pastor, compartilha do mesmo labor que eu, assim, isso aí. sabe? E fico muito feliz e esperançoso e otimista em saber que nós temos pessoas como você promovendo, labutando por um país melhor e por uma espiritualidade mais relevante no nosso mundo. Pessoal, eu não posso esquecer do seguinte, o Paulo é presidente do Instituto Tela e eu queria que ele dissesse para a gente como é que a gente acha o Tela nas redes sociais e faz contato. Perfeito. O Tela funciona, como eu disse aqui, em 3 níveis. Então, nós temos uma escola de empreendedorismo que você pode se inscrever e participar em 3, 4 meses, você faz os módulos, para entender como ser um empreendedor e não um empregado. Tem grupos que se encontram em 20 cidades do Brasil e agora aqui em Fortaleza estamos iniciando um grupo um polo, né? Um polo do Tela que deve se encontrar mensalmente. E aí o Alexandre vai poder mais informações e tal. E o Tela sempre faz isso com várias igrejas para que não esteja uma coisa polarizada e tenha negócio de várias perspectivas. E tem a nossa parte de viagens. Tem uma viagem, nós vamos fazer agora, dia 3 de junho, Reforma, os caminhos da Reforma e Inovação. Então, os caminhos de Lutero na Alemanha, Calvino na Suíça, e o que tem lá de startups e inovação em Berlim, em Stuttgart, Munique e em Genebra. Agora, se você quiser nos seguir,
Redes sociais, no Instagram é @tela negócios emissões, que é o mesmo nome do site telanegociosemissões.com.br. Tela é tecnologia, Empreendedorismo, liderança e ação missionária. Muito bom. Obrigado. E eu queria finalizar aqui dizendo que a Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, a IPNJ, é uma igreja amada por Deus, por ter um pastor como Mário. Oh, maravilha. Que maravilha, hein? Maravilha. Gente, então assim, só nos resta, de fato, chover no molhado, como a gente diz, de tanto agradecimento. Gratidão mesmo por vocês terem estado no nosso RenovaCast. Quero também falar, se você chegou até aqui agora, nós estamos a 1h20 quase juntos aqui. Se você está até agora conosco, não custa nada apertar no botãozinho aí de curtir. De alguma forma você diz para o algoritmo que esse vídeo foi bom e que vale a pena ficar até o final e ele nos ajuda a divulgar isso. Se já não é assinante do canal, assine, clica no sininho para poder receber as notificações e, sobretudo, divulga, manda isso para alguém. Será bom um amigo seu, um parente, saber que nós cristãos falamos sobre outras coisas que não religião, mas pensando de fato como a religião e os nossos valores cristãos nos ajudam a sermos pessoas conscientes e que lutam por um mundo melhor. Essa é a nossa mensagem, esse é o nosso ideal aqui no RenovaCast. Que Deus abençoe sua vida e fica conosco para o nosso próximo episódio. Um forte abraço. Gente, Deus abençoe. Obrigado demais. Encerramos.